e colegas. Mandaram uma moção para o próximo encontro do Conselho Diretor e para a Convenção Nacional para acabarmos com todas as disciplinas do seminário e deixarmos apenas 5. E nos 5 anos do seminário, essas 5 disciplinas, uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, que são elas. Da segunda-feira, curso de oratória, porque o cara tem que falar bem, ele tem que comunicar bem, porque eu não gosto de ouvir aquele cara porque ele não me cativa. Mas me mostra um texto bíblico que peça para que alguém fale bem. Apto para ensinar não quer dizer apto para convencer multidões com jeito de falar. Na realidade, o que as pessoas pensam é que vai ser um grande orador. Aqui na congregação, Maringá, nós temos aí um conferencista, um palestrante. E nada contra ele, pelo contrário, eu gosto muito, até uso coisas da palestra dele. Mas normalmente nas palestras motivacionais, as pessoas gostam, por quê? Porque os palestrantes falam, na grande maioria das vezes, aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí na mesma empresa, se você manda lá uma auditoria, quem quer ouvir os auditores? Ninguém. Porque o auditor vai dizer o que eles precisam ouvir. Apto para ensinar, nem sempre é falar o que queremos ouvir, mas é sempre o que precisamos ouvir. E no que precisamos ouvir, às vezes será um baita de um chicote nas costas, mas também vai ser uma motivação. Cristo morreu por ti, você tem lugar. A aula de terça-feira talvez poderia ser então música. Mas aí poderemos dividir isso em etapas. No primeiro ano, talvez música clássica. Depois música contemporânea. Porque tem que ter esse jogo de cintura como no culto de hoje, né? O começo do culto, algo mais dos nossos dias, mas sem esquecer o fortalece a igreja. Porque temos que atingir e agradar todos os públicos. Na aula de quarta-feira, o pastor tem que ser alguém que saiba representar. Conheço uma paróquia que chamou o pastor só para cuidar do departamento de jovens. Mas na realidade, a necessidade deles não era simplesmente ensinar os jovens. Isso o pastor que estava lá não fazia. Era alguém que conseguisse colocar os jovens para cantar, dançar e representar. Aí eu perguntei antes da questão da música. Necessariamente precisamos de um pastor para isso? Quando às vezes nós temos na congregação ou paróquia alguém muito mais habilidoso, como a gente vê às vezes em escolas públicas com 30, 40 alunos rebeldes na sala, os professores se saem de uma forma brilhante. Por que não usar esses dons na igreja? Então, mas tem que ser pastor, tem que ser pastor. Cada detalhe nesse caso, o pastor não conseguiu fazer aquilo que a congregação esperava e com menos de um ano ele teve que. Ele não tinha curso de teatro. Pena que a nossa moção ainda não tem. Aula de quinta-feira, introdução à Bíblia. Tem que ter alguma coisa, ele tem que saber de Bíblia. Pelo menos achar os textos bíblicos. Mas você tem um bom discurso, daí para agradar as pessoas. Se o ensino vai ser relevante, eu gostei de ouvir com cara. O que ele falou? Não sei, mas foi bom de ouvir. E a aula de sexta, a mais importante, a cereja do bolo, um curso de Magali. Quem aí tem da minha idade para frente vai lembrar do camarada que eu sou falando. Magali era alguém lá da década de 80 que resolvia qualquer problema, saía de qualquer enrascada, conseguia fazer bombas com fertilizantes, salvar aviões com uma caneta esferográfica, e por aí a lista
é enorme. A recomendação de Paulo é que seja apto para ensinar. Mas nós queremos alguém que saiba instalar o som, manejar o computador, preencher estatísticas, fazer belas imagens para a liturgia, dar jeito no portão quando está emperrado, abrir e fechar a igreja, pagar as contas. E o tempo para preparar o sermão, para pensar no que vai falar naquela família que está com problemas. Mas isso não é trabalho. A propósito, alguém uma vez disse o seguinte, que depois de um certo tempo na congregação, ele percebeu que o pastor anterior tinha o hábito de capinar o quintal, e o mato crescendo, ele falou, não, vai ter que ser comigo também. E de repente estava lá ele, tirando o mato do quintal, daí passa um distinto congregado. Ah, pastor, hoje está trabalhando, né? Às vezes é isso que nós vemos e pensamos. O que nós precisamos de fato é alguém apto para ensinar. E é por isso que nós investimos no seminário. Não é que o seminário é que faz um pastor. A propósito, o que faz um pastor? 3 coisas. Primeiro, chamado de Deus. Depois, a pessoa está disposta a isso. O que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Isso é bem diferente. E terceiro, precisa ter um chamado. Por isso estamos aqui hoje. Porque a congregação fez um chamado ao pastor Bernardo. E ele aceitou esse chamado. Por isso ele é o pastor, o representante legal dessa congregação. Não é o seminário que faz o pastor, mas o seminário dá as ferramentas ao pastor que está apto para ensinar. Todas as outras funções também são cobradas dos outros líderes, das outras pessoas que trabalham na igreja. Por que então só do pastor eu vou cobrar quando algo não está sendo feito? Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Uma congregação de quantos membros? 200? Torno de 200 membros. Será que só o pastor tem todos os dons possíveis para fazer todos os trabalhos? Creio eu que não. A propósito, se ele conseguir ensinar, já é um faro tremendamente grande. Portanto, queridos, agora quando iremos oficialmente receber o pastor Donário como pastor desta comunidade, não vamos cobrar somente dele aquilo que Deus cobra da congregação comum. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para colocarmos os nossos dons em prática. Procurar com zelo os melhores dons é a recomendação do apóstolo Paulo. Ou seja, o que quer dizer procurar com zelo? É só saber o que eu sei fazer? Não. É fazer aquilo para o qual Deus me capacitou e me chamou para fazer na igreja. E garanto que com estes 200 e mais membros aqui, se cada um procurar com zelo os melhores dons, certamente o pastor Donário terá tempo para ensinar. Porque para isso que ele foi chamado. Há poucos dias eu fiquei com uma pontinha de inveja, o pastor com inveja, você não entendeu o que eu quero dizer, de um colega pastor nosso que trabalha na igreja reformada, aqui próximo a Curitiba, Trambeí, naquela região. E ele disse, olha, são raros os cultos que eu conduzo o culto inteiro. Normalmente, o que eu faço é a pregação, a absolvição dos pecados e a consagração dos elementos da ceia. Todo o restante do culto é conduzido pela liderança da igreja.
vai fazer isso na nossa igreja. Tem pastor para quê? Não é isso que a gente pensa? E aí a resposta é: temos pastor para ensinar. Porque o pastor, de acordo com o apóstolo Paulo, deve ser apto para ensinar. Se é para ser uma gaia, vamos chamar aquele lá na Senhor. Ou vamos criar um curso de gaia que faça todas as coisas, que consiga sair de todas as situações. Mas não é isso. Nós somos chamados para ensinar. Você foi chamado para usar também o seu dom. E aí nós podemos terminar, concluir com as palavras de Paulo, quando fala ao diabo, mas que serve para cada membro aqui presente, seja aqui de Maringá, seja das demais congregações. Os que servir bem alcançarão uma excelente posição. Nós vamos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Propósito, lá em Jeremias tem uma recomendação disso. Maldito aquele que faz relaxadamente a obra do Senhor. Mas vamos servir e servir bem. O pastor nas suas funções, os ouvintes, os estudantes da palavra, as suas funções. E então cada um fazendo e fazendo bem, alcançarão uma excelente posição. Pastor, então eu vou subir degrauzinhos? Não. Eu vou alcançar uma excelente posição porque fazer o trabalho da igreja já é por si algo nobre. Porque não fazemos em nosso nome e nem para nós. Nós fazemos para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos então luz, para iluminar o caminho de muitas outras pessoas. Possamos, pastores e congregados, anunciar as boas novas de Cristo Jesus, fazendo bem o trabalho, e então podermos ouvir de Cristo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. Cantamos Cria em mim obras. ter o nosso momento de oferta. E para esse nosso momento de oferta, então, apenas trazer à nossa memória as palavras que nós acabamos de cantar, palavras do Salmo 51, palavras ditas por Davi. E essas palavras, elas são próprias da nossa igreja, da nossa liturgia, quando nós as cantamos logo após a pregação da palavra. Davi, o rei, segundo o coração de Deus, isso é muito forte na palavra, que diz então que Davi cometeu 2 graves pecados, que de acordo com a lei de Deus, ele deveria ser colocado em praça pública e apedrejado. Ele cometeu o pecado de adultério e de assassinato. E depois, quando recebeu a visita do pastor, do profeta Natã, ele caiu em si, depois da historinha da ovelhinha, e ele pediu perdão. E a frase que aparece em hebraico, no texto de 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, diz assim: Deus passou por cima desse teu pecado. Você não vai ser mandado à praça pública.
cria em mim, ó Deus, um novo coração. É resposta. Nós acabamos de ouvir que os nossos pecados foram perdoados por aquilo que Jesus fez na cruz. E nós acabamos de ouvir a pregação da palavra que também nos absolve dos nossos pecados. E resposta dessa bênção de Deus são as nossas ofertas. Por isso a palavra de Deus em Deuteronômio, quando o povo ainda está no deserto sendo ensinado, diz assim: são estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Quarta-feira é dia do trabalho. E a grande desgraça do Brasil hoje se chama pentecostalismo e neopentecostalismo, onde pessoas são ensinadas a comprar a bênção sem o suor do trabalho.